Bom dia. Quero primeiro, Valtuir, agradecer a Deus por estar aqui, né? Por Ele ter me permitido mais esse dia. Quero agradecer a você, em nome seu, agradecer toda a Rádio Alternativa, esse espaço democrático, espaço de debate. Mandar um abraço fraterno ao Divino Magalhães, né? Meu amigo, fora dos palanques também aí, da vida, né? Nosso companheiro de caminhada aí, ao professor Lucas Pires, a quem eu nutro um profundo respeito, né? Pelo esforço, pelo estudo. Eu vejo sempre que ele faz alguma análise, é uma análise muito profunda e muito, falo, baseada em conhecimento, não em crenças, né? Às vezes em crenças também, mas muito mais em fatos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pelé, que sempre nos ouve, ao Márcio Ribeiro, Márcio do Banco do Brasil, um irmão que eu adquiri ao longo da minha vida, e a toda a família dele, a dona Cecília, ao doutor Ronan, ao Ivan do BEG. Quero mandar um abraço também ao Jove, a dona Cleusa, a dona Lúcia, ao esposo da dona Lúcia, aos filhos, aos netos, a todos que nos ouvem, né? Ao Samuel Joaquim, meu candidato a vice-prefeito, aos candidatos a vereadores, a todos nossos apoiadores, eu quero mandar um profundo abraço a todos, que Deus nos abençoe nessa entrevista de hoje. Estou pronto, professor. Tá certo, 7h18, começamos a roda com o Divino Magalhães. Vamos lá. Eli Pinto, bom dia, candidato do DEM. Eu faço a primeira pergunta no que está posto no plano de governo do senhor, no tópico meio ambiente, e cai muito para o meio rural também. O senhor diz o seguinte: desenvolver um projeto de construção de terraceamento para contenção das águas da enxurrada e preservação do meio ambiente, visando as estradas vicinais. A conservação dessas estradas vicinais também. Agora, o que se pergunta é, pelo que se sabe de terraceamento, se eu estiver enganado, o senhor me corrija. Eu quero perguntar, é nesse sentido de construir as chamadas bacias hidrográficas e também as curvas de níveis? Porque se for, esse projeto aqui é pesado, é muito grande, ainda mais para acompanhar as nossas estradas vicinais, que têm extensões gigantescas. O município tem um vasto eixo de estradas vicinais. Então eu pergunto, o município terá condições financeiras e estruturais para desenvolver esse projeto? Pronto, vamos lá. Divino, quando a gente analisa nesse aspecto, quando foi povoado Itapuranga ou outras cidades, as florestas, né, eram densas, a gente tinha todo um organograma, uma organização como é que eu diria, da natureza, né? Os rios eram perenes, as matas eram severas. Naquela época foram abertas a machado, o gurpião, o famoso gurpião, né? Então era no braço mesmo, né? Fazia a plantação na matraca, o processo de encoivaramento lá, as queimadas, e ao longo dos anos nós fomos destruindo. Então eu entendo que do mesmo jeito que o ser humano destruiu, ele é responsável pela reconstrução. E se a gente for deixar, Divino, achar que as coisas são grandes demais para a gente começar, a gente não começa nunca. Então, infelizmente, o processo de rodovias no Brasil, e principalmente aqui na nossa região, que é bastante cortada, não foi pensado nisso antes. Então criou-se um processo de escoamento para dentro dos córregos com muita força, causando com isso um processo de assoreamento que prejudicou muito, tem prejudicado muito as nascentes e tem prejudicado o leito dos rios, porque aí toda a fertilidade do solo,
todo o processo de aquela areia mesmo que vai tirando ali do subsolo, ela vai sendo jogada para os ribeirões, para os rios, né, para os córregos. E isso tem causado uma destruição acachapante, né? A gente olha aqui o Ribeirão da Barrinha, o Ribeirão do Canastra, o Córrego da Onça, então são destruídos por processo de erosão simples, depois vão para Vossorocas, por um processo mais avançado. Então, o que nós precisamos primeiro? É enxergar a infraestrutura da prefeitura. Enquanto nós não criarmos a infraestrutura de maquinário para que a gente possa começar a atender, começar a fazer um trabalho planejado e a longo prazo, nós não vamos chegar a nada. Eu sou um homem de crença e acredito que a civilização não vai acabar na minha geração. Vai continuar com os próximos políticos, com os próximos gestores. Que Deus nos abençoe e que eles enxerguem a necessidade disso. Então, basicamente, é criar a infraestrutura para que o processo se inicie. 7h22, professor Lucas. Então, vamos lá, professor Valtuir. Mais uma vez, um bom dia ao candidato, doutor Eli Pinto. No plano de governo, candidato, eu vou para o tópico, ou melhor dizendo, a pauta da assistência social. O plano de governo apresenta o objetivo de implantar o projeto Itapuranga Tem Jeito. No desenho do projeto, menciona que haverá parceria com o comércio local para garantia de algumas políticas públicas. Entre essas, destaca-se o resgate familiar. Nesse sentido, eu tenho duas perguntas em uma só. A primeira delas: quais as diretrizes dessa parceria com o comércio local e o que seria esse resgate familiar, candidato? Lucas, muito obrigado aí pela pergunta. O que eu tenho analisado é o seguinte, Lucas. Vamos para a assistência social primeiro. Normalmente esse processo de assistência social, ele é voltado, muito centralizado hoje aqui em Itapuranga, na imagem, na figura da primeira-dama e na figura dos vereadores que acabam pegando esse vácuo, esse vazio do poder público. Eu acredito na força do poder público na questão da assistência social, mas longe de mim ser um candidato somente assistencialista. Por exemplo, vou citar, claro, que minha esposa é arquiteta. A vocação dela é arquitetura e urbanismo. Para que eu vou ficar centralizando uma gestão na assistência social focado na minha esposa que tem outra vocação? Então a tendência é eu deslocar a Sandra para o embelezamento da cidade, para o processo de urbanização, construção de praça, embelezamento das entradas da cidade, tirar esses lixões, a melhoria do Cristo ali. Você entra de Goiânia para cá, lixo e urubu, né, ali perto do posto Valim. Você vai lá no cemitério, um descaso. Então a Sandra terá muito trabalho. Na entrada da Guaraí está um container de lixo ali com urubus. Você vai na cabeceira do aeroporto aqui, novamente container com lixo e urubu. Carniça na entrada da cidade. Então minha esposa terá muito trabalho. Eu acredito que a assistência social ela deverá ser feita com o comércio, porque o comércio tem condição de contribuir. E também ligado às igrejas. Eu acredito muito no processo que a igreja faz como um regulador social mesmo, né? Porque a igreja já tem esse papel e nada mais do que alavancar isso aí. É seguir os dons que a sociedade tem e o jeito que ela nos apresenta de parceria. O comerciante está muito aberto. Por isso eu tenho tido um apoio substancial exatamente dos empresários ligado ao comércio. Porque eu tenho levado essa proposta que a gente pode alavancar isso e melhorar as condições das pessoas que nos cercam. Mas o grande problema nosso, o Divino, está muito pautado na questão da corrupção. O que tem acontecido em Itapuranga é que os últimos gestores, todos estão caçados por processos judiciais e processos que se arrastam na justiça e com desvios milionários de verba. Então, quando sobra dinheiro para corrupção, falta para assistência social, falta para saúde,
falta para a recuperação de nascente, falta para todo o projeto. A pessoa, quando ela tira da prefeitura, ela está tirando do futuro das pessoas e da assistência social. A assistência social aqui vai muito mais longe, né? Tem a questão de reformas de casa, pinturas, criar um programa para que as pessoas tenham casa própria. Então é muito vasto. Mas primeiro, o combate sistemático à corrupção. 7h27. Candidato Eli, eu vou para o tópico educação. Né? No item da educação diz que terá um projeto para mitigar a evasão escolar de jovens e adultos, mas a gente sabe que a competência do município é para a educação voltada para pré-escola, né, para as creches e para a primeira e segunda fase do ensino fundamental. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que seria essa questão de um projeto para mitigar, né, para diminuir essa questão da evasão escolar? Valtuir, a única forma de mitigar a evasão escolar é fazer com que a escola se torne um espaço lúdico. Um espaço onde a criança possa brincar, possa se divertir e desenvolver as suas potencialidades, os seus dons. Por exemplo, um menino que vai à escola não pode ficar forçando, puxando a orelha dele para ele gostar de matemática, sendo que ele gosta de teatro, que ele gosta de música, que ele gosta de dança. Então, enquanto a escola, nós não tivermos uma escola de tempo integral, porque eu sou plenamente favorável, sou defensor, isso, independente de governo, de quem quer que seja, eu sou um defensor desse processo. Por quê? Mas quando a gente vai, por exemplo, no Clube Recreativo de Itaporanga, nós temos o salão de festas do Clube Recreativo, está desleixado, solto, a bebê caiu, o salão lá também. Então nós temos o poder público, nós não temos condição de construir um salão próprio para isso. Tem o Cora Coralina, que também é um espaço. Então aqui não acontece muita ausência de espaço. Existe falta de competência dos gestores de criar parceria com esses espaços abertos que já possuem a nossa comunidade e fazer parceria, que quando a criança não estiver no seu horário de estudo mesmo das matérias, né, dentro do currículo escolar, que ele faça educação física, que ele faça aula de música, que ele faça teatro, faça diversas outras coisas que esteja fora do período escolar, quer dizer, dentro do período escolar. Enquanto isso, oferece tempo para os pais, as mães que trabalham como diaristas, os pais que trabalham de pedreiros, prestam serviço, ou são cortadores de cana, ou trabalham no comércio, possa deixar a sua criança segura e que essa criança desenvolva a sua potencialidade. Uma coisa que eu acredito muito também, Valtuir, é em parcerias para a escola de formação profissional. Eu acho que está faltando muito ao jovem a formação profissional, coisa que nossos pais faziam com maestria. O que nós não podemos é permitir que a criança seja tirada da escola para trabalhar, né, para complementar a renda. Isso é um pecado, é um crime e vai contra o estatuto da criança e do adolescente. Então, quanto a isso, eu não tenho medo hora nenhuma, né? Eu sou muito ligado à arte, até o Divino Magalhães contribuiu quando eu fui secretário da Cultura, né? Ele me deu a ideia da virada cultural e nós implantamos isso aí. Então hoje eu tenho grande apoio aí dos artistas, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o Nilcim, para o Tunico, para o Aldo, para o Carlinhos, os artistas que estão nos apoiando, né? O professor Emerson, que nós discutimos muito sobre isso. Não tem outro jeito, Valtuir. Ou se transforma a escola num espaço agradável. Tem até quando eu fiz saúde pública, a gente discutia muito isso. Por que que as pessoas quebram os vidros da escola, faz cocô lá dentro da escola, invade, rouba? É porque ela entende que a escola é um elemento estranho ao bairro que ela pertence. O dia que ela entender que a escola é a casa dela, que ela é um espaço dela brincar, dela ir lá divertir, automaticamente isso muda. Quem ama ela, o dia que ela amar a escola, amar eu quero dar um exemplo. A escola lá, José Pereira, né? Que sua esposa foi diretora. José Pedro, perdão. José Pedro. A escola Zé Pedro lá, eu fui lá várias vezes quando sua esposa era diretora. Era uma escola que funcionava redondinho e com espaço físico limitado, muito cimento,
pouca área verde, sem uma piscininha, sem um local para as crianças cantarem, se divertirem. Tinha uma quadrinha, né? E funcionava bem. Então eu acredito que é por aí. Ou a criança se diverte e se encontra na escola, ou ela vai se encontrar na rua. Divino? No tópico mais indústria e comércio, o senhor diz: criar incentivos à instalação de novas indústrias e comércios no município. Agora, a pergunta que se faz é: esse ato está muito caindo em desuso, até pela que estava onerando muito a máquina pública, e já estamos até se falando de acabar com essa ideia da guerra fiscal, tanto entre estados quanto entre municípios. Esses incentivos seria na questão da isenção de impostos para as indústrias que viessem, as novas indústrias que viessem a instalar no município? Se sim, isentando os impostos que o município tanto necessita, não seria mais um oferecimento da máquina pública à iniciativa privada, alegando estar promovendo desenvolvimento e emprego, que muitas vezes nós já percebemos isso, que fica muito mais caro para o município ou para a máquina pública que seja o Estado? Temos exemplo da Anglo, que veio para o Goiás, e tantas outras. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso. Eu entendo, Divino, que esse processo da industrialização, eu parto sempre da vocação. Meu pai falava que não adiantava ensinar burro velho machar, ou quem nasce urubu morre comendo carniça, quem nasce canarinho morre cantando. Então eu acho que os municípios são do mesmo jeito. Nós temos uma vocação muito grande aqui, por exemplo, na questão do hortifruti granjeiro, né, da pequena produção. Então, essa pequena produção ela tem que ter um incentivo no sentido de nós industrializarmos os nossos produtos. Porque aqui a gente tem uma questão de logística, Divino. Se a gente analisar qual a cidade que a pessoa vai montar uma empresa, lá em Goianira ou aqui em Itapuranga, é lógico que é Goianira, porque Goianira está perto de Brasília, está perto de Goiânia, está perto das rodovias que levam para São Paulo, que leva... Mas aqui nós temos uma ligação muito boa aqui com a BR-153 e com a BR que liga aqui a Goiás Velho também, né, por Mozarlândia, que acaba fazendo a ligação com o norte do país. Então são áreas que a gente pode trabalhar e com a vinculação aqui de vender em Goiânia, Brasília, Anápolis, que a gente está também relativamente perto. Mas o que acontece em Itapuranga? Falta qualificação. O produtor ele tem que entender que ele não pode ser dono do produto só da porteira para dentro. Ele tem que ser dono do produto da porteira para fora. Esses tempos, o Tom Carvalho, que é meu compadre, trouxe um queijo para mim lá de Minas. E o proprietário desse queijo, ele gastou 150 mil litros de leite, parece um absurdo. 150 mil litros de leite para desenvolver o queijo que ele queria. E hoje ele vive desse queijo. Vive, vende bem, tem um status que ele desfruta muito bem no estado dele, além de uma renda sobremaneira assim, alta para a condição dele de tirador de leite no peito da vaca mesmo ali à mão, para ter esse queijo. Então nós temos aqui, podemos alavancar a produção de iogurte, a produção de queijos, podemos buscar receitas, principalmente em Minas Gerais, né, que é um grande produtor de queijos artesanais e queijos diferenciados. A questão das próprias granjas aí, a gente dispõe. Tem duas coisas aqui muito fortes aqui em Itapuranga que nós não podemos abrir mão. É a questão das construções das granjas. Isso é a evolução do capitalismo, né? Os grandes conglomerados econômicos, que não adianta a gente querer combater. Isso em 82, 80 e mixaria, discutia-se isso dentro do PT, né? Os grandes ideólogos do partido discutia isso, a questão de
que no futuro ia acontecer isso, né? Igual a usina de álcool, ia assambarcar aí a maioria das terras. Isso aconteceu, mas hoje você já não pode imaginar uma Itaporanga sem a usina de álcool produzindo a pleno vapor. Agora, onde que entra o poder público? Na construção de casas. Eu sou muito preocupado, entra a questão da família aí, o Divino. Por exemplo, vou citar um exemplo muito claro. Vamos pegar um senhor que venha do Maranhão para cortar a cana aqui. E ele vem sozinho, larga a mulher e 2, 3 filhos lá. Quando ele chega aqui, muitas vezes ele se refugia no alcoolismo, pela solidão, uma espécie de banzo. É um sistema que você está tirando a pessoa do habitat natural dele e jogando num habitat estranho, que aconteceu com os escravos, né, no período da escravidão e do tráfico negreiro aqui para o Brasil, né? Então, o mesmo acontece com essas famílias. Aí o cara vem lá do Maranhão e ele começa a cortar a cana aqui. Logo ele arruma uma namorada, esquece a família, chega aqui, ele não tem casa para morar. Então volta a corrupção. Nós vimos no governo antecessor aí, não nesse último, mas no penúltimo aí, sob o governo do senhor Reginaldo Melo, nós vimos que o dinheiro que era para construção de casa foi envolvido em processos aí que geraram bloqueio de bens da família, prejudicou o prefeito Jabes Melo, exatamente porque não fizeram a coisa certa. Dava com o dinheiro que eles gastaram e dinheiro que foi bloqueado na justiça, dava para construir casa para esses irmãos nossos que saem do norte e nordeste e vêm habitar nossa cidade. Automaticamente, nossa cidade cresceria, teria mais habitantes e teria mais consumo e emprego. Então essa parceria. E outra coisa, é a qualificação. Nós temos aí cooperativa, nós temos o sindicato dos produtores rurais, o SEBRAE, que nós podemos trazer, temos a escola aí das confecções e facções. Isso aí eu vejo com muita tranquilidade. O que falta no poder público é um gestor e um cara que coordena esse processo. Professor Lucas. Então, professor Valtuir e candidato doutor Eli Pinto, eu vou para a pauta da segurança pública. Doutor Eli, sobre a segurança pública, um dos objetivos apresentados no plano de governo é firmar parceria com as forças de segurança do Estado para combater a criminalidade e o tráfico de drogas no município. De acordo com os dados do monitor da violência, Goiás só fica atrás do Amapá na taxa de mortes pela polícia no primeiro semestre de 2020. Amapá com a taxa de 8,12 e Goiás com 4,79. A maioria dessas mortes são de pessoas jovens e negras, que têm como tentativa de justificativa o combate ao tráfico de drogas. Firmar parceria com as forças de segurança do Estado, nesse contexto, doutor Eli, não resultará em mais mortes e violência no município de Itaporanga? Divino, perdão, Lucas, professor, essa pergunta é o nó que dá na cabeça da gente, a gente que é pai e se preocupa muito quando um filho sai de casa. Você tem medo dele não voltar para casa, né? Então, isso aí é uma questão melindrosa. Eu volto à questão da educação. Se nós tivermos, de duas formas, a forma preventiva e a forma ostensiva. O traficante de drogas, ele tem que ser combatido com rigidez. Ele é o grande mal de todo o processo, porque ele se enriquece à custa da desgraça dos outros. Então a gente tem que ter uma polícia preventiva e uma política ostensiva mesmo, para que ela possa atuar com segurança e impedir que haja sequestros de pessoas, que haja fraudes bancárias, que haja aliciamento dos jovens que estão na escola no consumo de drogas. Isso aí, quando eu falo da família, eu retrato muito mais a isso. Não a questão de costumes, mas muito mais a questão da preservação da educação que o pai dá para o filho e ele acaba perdendo ela lá na frente. O apoio à polícia, na minha administração, terá sim,
o apoio à polícia militar, à polícia civil para investigar exatamente, para descobrir onde que estão os gargalos, por onde a droga está entrando, e isso pressupõe até câmeras instaladas para que a gente tenha vigilância mais ostensiva. Mas na parte preventiva, eu volto lá à escola de tempo integral, onde professor e aluno e pais tenham um sistema integrado, construção de creches, para que essas pessoas não possam se vincular à droga. O jovem normalmente que se vincula à droga, você pode observar que ele é um jovem que a inteligência dele às vezes é acima da média normal na escola, porque ele não se contenta com aquele ensino que já está ultrapassado. Eu sou do tempo da lousa, da escola multissoeriada, né? E isso felizmente acabou. Agora no Brasil houve um equívoco durante muitos anos, que foi a questão do quantitativo e não qualitativo. Isso a gente não pode tapar só com peneira. Aumentou muito a entrada de pessoas na faculdade, aumentou muito a escolarização de jovens. Isso é natural que acontecesse e aconteceu de fato. Só que a qualificação pecou muito. E eu acho que durante o período de governo desses últimos anos, a segurança pública foi deixada em segundo plano. Quando deixa em segundo plano, Divino, cria-se um bolsão de violência. Aí a sociedade começa a pregar o extermínio, mas volta contra a questão até religiosa, né? Lá nos 10 mandamentos está não matarás. Então eu sou daqueles que não defende arma, não defende a violência de maneira nenhuma. Uma criança educada e acolhida, uma criança amada, ela não vai partir para o mundo da violência. Agora aquele que já está de forma recalcitrante. Uma vez eu vi o Zezé de Camargo defender a pena de morte. E ele defendeu porque ele citou que 40% dos crimes ocorridos no Brasil são de reincidente. Pessoa que já matou uma vez, 2, 3, já espancou a mulher 1, 2, 3 vezes, já roubou 1, 2, 3, 10 vezes, então esse indivíduo tem que ser punido pelo erro. Assim como quem trabalha tem que ser prestigiado pelo trabalho. Isso é uma coisa natural. Mas volta a questão, eu sou contra o uso de arma e contra a violência, seja ela por parte da polícia, seja ela por parte da sociedade. 7h44, já estamos quase chegando na metade da nossa prosa aqui. Eu vou para o tema saúde, né? Doutor Eli, no plano de governo fala que haverá um processo de humanização no atendimento da saúde pública, né? Que é o compromisso 3, salvo engano. Eu queria que o senhor falasse sobre como se dará esse processo de humanização da saúde. Ela não está sendo humanizada? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vou citar um caso rapidamente. Teve uma senhora há uns anos atrás, quando eu era vereador, ela fez o pré-natal lá na Diolândia e ela não podia fazer o parto natural. Foi acompanhada por um médico e depois ela foi atendida por outro médico no hospital municipal. Como ela não podia fazer parto natural, teria que fazer a cesárea, o médico forçou o parto natural e a mulher perdeu a criança. Então fizeram 9 meses de pré-natal e foi cometido um crime no final. Outra coisa, eu quero montar um sistema de avaliação dos médicos, dos enfermeiros, dos dentistas, de todos que trabalham na saúde. Isso sem medo de ferir profissionais, porque aquele profissional que se não se enquadrar dentro de um processo de atendimento humanitário, será excluído, será contratado outro que atenda com carinho, que atenda com amor. Outra coisa é a integração via computador mesmo, via internet, para que cada médico conheça o seu paciente. Para isso que o ESF existe, que é o PSF, né, que é o Programa de Atendimento à Família. Então o médico tem que conhecer todas as famílias do bairro, para quando o seu Antônio chegar lá no posto, o médico já está esperando ele como amigo, como um cara que ele conhece todas as doenças, todas as enfermidades. E outra coisa, é combater o déficit da Santa Casa. O déficit da Santa Casa tem que ser combatido para que ali zere o déficit, para que sobre dinheiro
para aplicar. Então essa humanização, ela tem que ocorrer. Outra coisa, a ala masculina de atendimento, eu defendo que seja separado da ala feminina. Aproveitando esse gancho rapidamente, eu acredito no atendimento escolar. Eu acho que dentro das escolas nós temos que ter médico, temos que ter dentista, psicólogo, fisioterapeuta, para que a criança seja atendida e seja, para que ele não precise também a criança ser submetida a um sistema arcaico e bruto. A criança tem que ser atendida como criança, tem que ser amada. Então esse processo de humanização parte muito daí. Divino? Vamos lá, agora também meio ambiente, mas eu entendi também como de saúde pública, na questão de cuidar dos animais. Mas vamos lá. Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados, principalmente os não governamentais, que o senhor coloca aqui. E, sobretudo, as ONGs, organizações não governamentais, para a proteção do meio ambiente e dos animais. Então, se amplia, dá total poder para as ONGs. Não estaria aqui o município fugido da sua principal responsabilidade, principalmente na questão do trato para com a grande quantidade de animais que temos nas ruas das cidades, do município itaporanguense, e que ninguém dá solução a esse problema. Aqui não está pregando a matança ou o espancamento de animais. Está procurando soluções. Agora, o senhor parece que está entregando essa solução tão somente para as ONGs não governamentais. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto. Esse entregando não somente, tão somente, aliás, o Divino, aí às vezes talvez ocorra um equívoco. Eu entendo que o prefeito não é dono da situação. O prefeito, ele é um coordenador, é um gestor, ele tem que acatar os anseios da sociedade e transformar isso em realidade. Por exemplo, eu defendo, quer ver a questão dos cachorros. Por que nós não podemos fazer um cadastramento dos cachorros de Itaporanga? Uma ideia, não está isso em programa de governo, mas surgiu aqui. Por exemplo, se nós fizermos um cadastramento, o gado, quando ele sai de uma propriedade e vai para outra, o fulano liga: ô fulano, tem uma vaca sua aqui, um bezerro seu, que fugiu aqui à terra do seu amador e foi para a terra do Chicão. Aí ele vai lá buscar. Então, se nós cadastrarmos as raças, o número de animais que tem aqui em Itaporanga, e cadastrarmos os donos, cada dono pode ser responsabilidade do seu animal. Aquele que não tiver dono, o poder público tem que assumir o papel de coordenar isso. Até por questão de disseminação de doenças, de problemas de saúde. Eu me lembro quando tinha criação de porcos aqui em Itaporanga, né? Cada casa tinha um chiqueiro ou um criatório de galinha. Com o tempo foi sendo proibido, teve que haver intervenção do Ministério Público, que era uma questão de economia doméstica. Falava, uma pessoa precisa do porquinho para ela sobreviver. Tirou o porquinho aqui do meio urbano, que causava um fedor terrível, e não aconteceu nada. A sociedade caminhou do mesmo jeito, cada um no seu quadrado. Eu não tenho medo de enfrentamento. Nós não podemos, por exemplo, enfrentar os companheiros que têm carroça. Nós temos que dar condições até de melhorar lá a chácara deles, onde ficam os cavalos, ajudando na plantação de capim, arando ali, fazendo parceria, que são pessoas de menor poder aquisitivo. Então nós não podemos fugir dos problemas. Custa ir lá arar aquela terra onde põe os cavalos dos carroceiros e pôr um capim de qualidade, fazer um piquetinho enumerado, cada um coloca o seu cavalo ali. Não custa. O poder público tem poder para isso e tem mecanismo para fazê-lo, inclusive dando assistência com agrônomo e veterinário. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. 7h50. Eli, eu vou vir para a pauta da cultura. Você já falou um pouco sobre isso, mas no plano de governo fala que será criado um departamento de cultura. A minha pergunta é, não haverá Secretaria de Cultura, até porque você vindo de um segmento, inclusive, da cultura, tem, inclusive, compadres e o irmão que lida com esse aspecto,
como é que como é que seria esse departamento de cultura e não a Secretaria de Cultura? Eu acho que a Secretaria de Cultura, não, eu falei departamento, talvez até de uma forma não equivocada, às vezes por ausência do termo. A Secretaria de Cultura, eu defendo que ela seja ocupada, toda a Secretaria, composição de cima e embaixo, ela seja ocupada com produtores de artes. Então, que nós temos que começar desde as meninas, das senhoras que fazem a roda de fiar, que produz o tecido, que pintam o tecido, que faz o artesanato em telha, o artesanato de vasos, de barros, como é que chama aquele... tá bom, aquelas artezinhas de criança na escola, e também a escola de música e teatro. Biscuit. Eu lembrei de kiwi aqui, esqueci de biscuit. Então, gente, se você olhar, eu tive uma entrevista com o Aldo, né, professor Aldo, ele sobreviveu com a arte. Eu fiquei muito satisfeito. Ele falou, doutor Eli, eu comprei casa, eu comprei minhas coisas, sobrevivendo como professor de arte. Inclusive, ele ficou um tempo em séries e tem uma vida razoavelmente boa. Então, nós temos grandes artistas que podem ensinar isso para as crianças. E a Secretaria de Cultura, o grande problema, Valtur, você ocupou a Secretaria um tempo e eu ocupei um tempo, nós dois saímos. Por quê? Por falta de estrutura. Falta na Secretaria dinheiro para você comprar tinta para os artistas, cavaletes, falta dinheiro para você pagar um professor. Então eu entendo que a Secretaria da Cultura, da Educação e Esporte e Lazer, elas têm que ter um trabalho integrado. Porque a hora que a criança está fazendo arte, ela tem que estar cumprindo um processo do currículo escolar. Tem que ser contado como hora-aula, alguma coisa nesse sentido. Porque senão a criança, o professor Emerson, está com um projeto aí do lançamento do livro, né? Dos poetas que brotaram na escola. Um projeto simples que ele está correndo atrás e ele sozinho não, ele mais os pais, os alunos estão montando esse projeto para publicação do livro de poesia. Então, por que ele pode desenvolver e a Secretaria da Cultura não pode desenvolver? Durante o período que eu tive, eu falei aqui, foi até a ideia do Divino Magalhães, a criação da virada cultural. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui Saulo Laranjeira, o Pádua, Marcelo Barra. Foi um período que eu considerei fértil na cultura e nós não podemos parar com esse processo. Eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu não tenho medo, hora nenhuma, de fazer uma gestão bacana em Itapuranga. O que precisa? Estancar a corrupção. Enquanto nós não combatermos os corruptos de Itapuranga, aqueles que se enriqueceram ou deixaram os outros enriquecer, porque aqui aconteceu o gestor que enriqueceu ou que deixou apaniguados se enriquecerem. Aí faltou dinheiro, Valtur, aí falta o dinheiro que era para aplicar. Itapuranga já deu muito melhor no ranking da cidade do estado. Ela vem decaindo ano a ano e virando uma cidade de aposentado. Para isso nós temos que estancar. Nós elegemos um deputado agora com atuação pífia, deputado com atuação ridícula. Encheu o estado de irmão, de irmã, mãe, e esqueceu de Itapuranga, rapaz. Votou contra a Conab, contra o EG, contra os aposentados aí da educação. Isso é um crime. Qual a preocupação que esse indivíduo está tendo com o município? Agora está querendo pôr o irmão como vice-prefeito, para além de ter os empregos no estado, encher a prefeitura de apaniguados. O pai, que é ex-gestor, deve para a Justiça Federal. Deve para a Justiça por causa da construção do Cora Coralina. Então, ou a gente combate essa corrupção, esses velhos políticos que estão cansados de governar Itapuranga e de contribuir para o não desenvolvimento, é isso que tem que ser combatido. O dinheiro sobrando, sobra para a cultura, sobra para a educação, sobra para a nascente, sobra para o meio ambiente. Eu não tenho dúvida disso. Na nossa administração vai sobrar honestidade. Agora, quem quiser me apoiar achando, eu vou apoiar o doutor Eli para eu enriquecer as custas da prefeitura, pode votar no outro, não precisa votar em mim não, vota no outro. Porque esse não vai ter oportunidade de jeito nenhum na prefeitura. Eu não tenho medo de falar isso aqui em lugar nenhum,
Porque ou se faz uma administração honesta, ou Itapuranga vai cair. Parece que é a 26ª economia do Estado, vai para a 27ª, 28ª. Então nós temos que fazer como fez Goianésia, como fez Rio Verde, outras cidades que pegaram e os gestores procuraram desenvolver a economia da cidade. Uma economia da cidade não vive sem o PIB. Aí entra a produção leiteira, a produção de hortifrutos granjeiros, a reconstrução da usina para que ela possa produzir em plena potencialidade, sem prejudicar o meio ambiente, e instalação de SEBRAE, cursos profissionalizantes. Então é por aí, não tem outro jeito. Ou se combate a corrupção, ou a gente está fadada a não dar certo. Professor Lucas. Eu vou para a pauta da agricultura e do meio ambiente. Doutor Eli, Itapuranga é um dos municípios goianos que a agricultura familiar ou camponesa, né, ela tem um valor primordial. Os costumes, cultura, produção de alimentos, geração de emprego e assim por diante. No entanto, o seu plano de governo menciona, em poucas oportunidades, políticas públicas para a agricultura familiar. Se você for eleito prefeito do município de Itapuranga, na questão de políticas públicas, qual lugar a agricultura familiar ocupará? A agricultura familiar, ela ocupará o papel básico, porque são os maiores produtores do nosso município. Quando eu falo de grandes empresas, são muito mais para complementação de renda. Nós não temos alternativa a não ser aumentar o PIB. Como que você aumenta o PIB? Nós precisamos estimular a produção de leite com tecnologia. Por que que o Márcio produz 10 mil litros de leite e tem pessoas que têm uma terra maior ou uma terra menor proporcionalmente e produz 500, 250 litros? Porque ainda não saiu da escala medieval. Nós não podemos trabalhar Itapuranga mais, professor Lucas, como uma cidade que está saindo da Idade Média, como uma cidade que, por ser grande parte da terra ser acidentada, a gente tratar como uma cidade que não tem laceio para esse processo. Nós temos a principal característica aqui, que é a feirinha do produtor, mas só vende produtos in natura, com raras exceções que os produtos são já agregados a algum valor. Nós precisamos trazer gente de fora para qualificar. Nós precisamos buscar exemplo em outros municípios. Nós precisamos trocar ideias com outras pessoas, porque não pode simplesmente pegar o produto, trazer na feira, o excedente ou perde ou é vendido nas frutarias e a gente não fazer esse alavancamento. Quando eu falo, eu gosto de citar muito o leite, porque eu tenho conversado muito com produtores de leite. A produção de leite ainda é arcaica e a gente fica submetido aos ciclos. Quando o leite está caro, todo mundo quer produzir leite. Quando o leite está barato, ele põe um boi Nelore nas vacas holandesas, nas vacas girolanda, ou Jersey, exatamente, aí diminui a produção e isso dá um impacto genético lá na frente. Outra coisa, tem que se estimular os confinamentos, porque Itapuranga não tem terra larga mais para produzir num sistema extensivo. Nós temos que produzir num sistema intensivo. E daí a grande necessidade da Conab. Eu quero cumprimentar aqui o Davi Soares, que é um homem que sonha com o secador do milho aqui, a produção de feijão aqui no nosso município. Mas para isso precisa que a gente tenha um processo de secagem, de embalagem aqui, para que a gente possa voltar à nossa vocação de grande produtor. Ou a gente sobe a vocação nossa de grande e médio produtor, ou a gente está afadado também ao fracasso, que quem alimenta hoje aqui são os pequenos produtores e um comércio pujante e a prefeitura que está inchada, cheia de funcionários, cheia de cargos comissionados. Por quê? Porque não tem emprego. Então nós temos que combater isso incentivando e não punindo. 8 horas pontualmente. Divino? Pelo que se vê, é a minha última participação, não é, Valdir? No 44 por aí. Acho que sim. Então vamos lá. Eu vou tentar, sendo a minha última, eu vou tentar elencar 3 pontos aqui, doutor Eli Pinto.
Uma é quando o senhor disse, né, na questão escolar, colaborar no transporte escolar para os universitários que se deslocam às cidades vizinhas para cursarem suas graduações. É a primeira pergunta. O senhor vai pagar o transporte desses meninos? Qual é esse tipo de colaboração? A prefeitura vai se comprometer com a ida e vinda desses meninos, estudantes, meninos e meninas estudantes universitários? É o primeiro ponto. Agora eu queria que o senhor esclarecesse, ficou parecendo que naquela ideia, quando o senhor parafraseou o Zezé de Camargo nas atitudes dele lá, eu acho até agressivas contra a população, principalmente a população mais pobre, talvez porque não consiga comprar um ingresso de R$200 para entrar no show dele, ele já acha que todo mundo tem que ser morto porque cometeu um crime e rescindiu. E parece que ficou a ideia que o senhor corroborou com o pensamento dele. É o segundo ponto. Agora o terceiro, quando o senhor fala do resgate da família, o senhor está aí com a ideia daquela família tradicional, da mamãe, do papai e dos filhinhos, ou o senhor, por mais que tenha problemas, ou tenha dificuldades financeiras, a mãe sola não deixa de ser uma família. Então eu queria que o senhor rascunhasse sobre esses 3 pontos. Tá, o primeiro qual que é, Divino? Me perdoe, deu um Transporte lapso. escolar. Transporte. Ô, Divino, quando eu fui para o partido do governador, muita gente não entendeu. Mas eu fui a chamado de comerciantes e empresários que entenderam que a gente precisava, primeiro ponto, asfaltar a ligação da rodovia que liga Itapuranga a Goiás Velho. Que a gente precisava reativar a usina de álcool, que a gente precisava ligar, que a gente precisa ligar de Holândia à Vila São Patrício. Então o Marconi fez a ligação asfáltica aqui do Trevo até Uruana, fez a duplicação lá perto de Itaberaí, e o doutor Alcides ligou aqui Caiçara a Alfaina. Então falta ligar, porque saem universitários daqui para Goiás Velho, ou tem que rodear pela Caiçara, ou tem que pegar a rodovia aqui pela saída de Guaraíta e enfrenta aí, não só os universitários, os produtores de leite e de hortifruti granjeiros também que produzem naquela região, ali felizmente tem que ser asfaltado. As 2 últimas ligações asfálticas que faltam são exatamente essas 2. Então, do lado do governador, nós temos certeza que nós contribuiremos asfaltando isso aí. Porque sem o governo estadual não são rodovias municipais, são estaduais. Então, automaticamente nós teremos essa ajuda. Isso encurtará caminho, facilitará a vida dos universitários que por ali transitam e também facilitará o escoamento da produção. Quanto ao transporte escolar, eu considero o transporte universitário como um transporte escolar dos meninos que são buscados na roça. Qual a diferença de um para o outro? Nenhum. Só porque um é transporte escolar de adulto e outro é transporte escolar de criança. E isso, a educação é direito do cidadão e dever do Estado. Eu não vou me furtar a isso de jeito nenhum. Voltando à questão do Zezé de Camargo, eu não compactuo dessa ideia de pena de morte, de ser não, de jeito nenhum. Eu acredito tem que punir quem comete o crime. Por exemplo, ele partiu desse princípio a partir do momento que o irmão dele foi sequestrado, teve a orelha cortada, né, e foi pedido um resgate sem o menor respeito ao cidadão que está trabalhando e contribuindo, quer queira, quer não. Se o ingresso dele é R$200, mas ele está trabalhando, está gerando emprego diretos e indiretos, paga R$200 para ir no show dele, quem quiser, quem não quiser vai num show mais barato, né? Isso faz parte do capitalismo. Agora, quero deixar claro, Divino, a questão familiar não. Ontem eu estava acompanhando o Papa Francisco, concordando, inclusive, com a ligação homoafetiva, com a relação estável homoafetiva. Quem sou eu para me responsabilizar pela vida do outro? Cada um que segue o seu caminho, a maior coisa que o ser humano tem é a liberdade. Para isso que eu sou um democrata.
né? Se você não defender a democracia, automaticamente essa pauta de costume ela é equivocada. A minha defesa da família é a defesa da sua família, a defesa da família do Valtuir, da minha família, que ela seja inclusive protegida pelo Estado e os filhos tenham o poder de desenvolver suas potencialidades. Agora, contra a criminalidade, morte por policiais, a morte por policial, isso eu quero deixar claro, que isso é desvio de conduta, isso é errado, é crime passível de ser punição, de ter punição. Então, de maneira nenhuma. A guarda municipal, eu acho que a criação de uma guarda municipal é importante porque ela está ligada direto às pessoas, né? Direto à comunidade. A questão do trânsito de Itaporanga precisa humanizar o trânsito. Algumas ruas aqui tem que ter sentido único. Então, isso são coisas que a gente vai ter que enfrentar, né? A questão da saúde, eu defendo um gestor para a saúde, para que não seja cometidos crime com os nossos irmãos dentro da saúde. Agora, a questão do crime, eu quero deixar claro, não sou favorável ao uso de arma pelo cidadão de maneira nenhuma. Se o cara quer ter uma espingarda lá na roça, não para defender, montar uma milícia armada dentro da terra dele, mas que ele tenha lá uma proteção individual, até para matar um animal, que ronda ali à noite. Isso aí eu sou favorável, dar uns tiros para cima lá, ou em quem entra para roubar a sua propriedade. Agora, nós temos aí a patrulha rural da polícia militar. Tem que ser estimulada, tem que ser defendida, gente. O policial está colocando a vida dele em risco quando ele lá entra numa fazenda aí para enfrentar ladrão de gado. Ladrão de gado está lá com arma, ele não mata a espingarda, a vaca com canivete, não. Ele mata a vaca com tiro. Então o policial chega lá no escuro, ele corre o risco de sofrer um tiro, ele tem que ter colete à prova de bala, tem que ter uma caminhonete que possa ser veloz, que possa perseguir, que possa empreender fuga. Isso tranquilamente, o policial também são nossos irmãos. Agora, desvio de conduta é outra coisa, isso aí tem que ser combatido. Lucas? Então, professor Valtuir, como é provavelmente a minha última participação, Sim. eu vou tentar fazer duas questões e uma de forma mais sucinta. Doutor Eli, você está afiliado ao Democratas, né, ao DEM, partido do governador Ronaldo Caiado. No governo Caiado, os profissionais da educação e os servidores públicos, de uma forma em geral, têm acompanhado a implementação de reformas que têm retirado direitos conquistados da categoria. No seu governo, qual será a relação com o servidor público municipal? Quando eu falei de escola de tempo integral aqui, o professor, eu já até confronto essa questão do Estado. Porque às vezes o Estado pode não defender a escola de tempo integral, mas isso é responsabilidade do município. Eu não vou me furtar a abrir mão de preceito meu por causa de governador, não. A minha relação com o governo, qualquer governo que esteja na época com o prefeito, ele foi eleito democraticamente pelo voto. Então ele tem direito de dirigir o Estado até as próximas eleições. Agora, no meu município, em Itaporanga, eu quero implementar, a educação para mim é fundamental. Se eu sou um indivíduo formado, lá em casa nós somos 7 filhos, nós somos 5 formados, todos com dificuldades. São 2 médicos, um advogado, um agrônomo, e o Nilton, quando não se formou, se tornou um teatrólogo, um escritor, né? Então, eu acho que a qualificação e a educação, ela está em todos os ramos. Não concordo de jeito nenhum. É lógico que o educador merece todo o nosso respeito. Inclusive, eu quero salientar aqui o meu compromisso com os dentistas, né? Fugindo um pouco da educação, mas profissional do município tem que ser valorizado. Um dentista ganhar menos do que um vereador, isso é um absurdo, é um abuso, né? Um profissional, um psicólogo, um fisioterapeuta, qualquer que seja profissional da saúde, que se formou, ficou 5 anos num banco de uma faculdade, sair para ganhar um salário mínimo, tem dó, gente, isso é assinte, é abuso,
Eu não, eu sou um municipalista, o Lucas, e eu quero cuidar do meu município com afinco, com criação de plano, de carreira e salário para todas as categorias. A gente tem que ter medo, largar de ter medo, de enfrentar as categorias. Ah, vou subir salário de dentista, o médico vai reclamar. Senta médico, dentista, enfermeiro, todo mundo junto, faz um fórum, até que a gente encontre saída junto. Eles também vão entender que a prefeitura não tem dinheiro sobrando e que não existe milagre. Agora, nós não podemos deixar a inflação ir comendo o salário de professor, comendo o salário de profissionais da saúde. Não, isso é crime, isso é pecado, cara. Vai refletir lá na frente no poder de compra, no poder de consumo. A gente degringola a própria economia quando a gente sacrifica os trabalhadores. Isso aí de maneira nenhuma, não vou permitir de maneira nenhuma. 8 horas e 12 minutos, nós temos 1 minuto e 40. Queria que você falasse rapidamente de habitação, né? Que fala que projeto de habitação social para quem ganha até 3 salários mínimos. Como será isso em 1 minuto e 10 segundos? Valtuir, o poder público, ele não tem dinheiro para tudo. Se um prefeito falar que vai construir casa para todo mundo que não tem habitação, a primeira coisa, eu defendo o diagnóstico. Você me perdoe a ignorância, mas eu não sei quantas pessoas não têm moradia em Itaporanga. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é um diagnóstico para a gente saber quantas pessoas estão sem casa. Volto à corrupção, volto à questão da corrupção. Tiveram na administração antecessora, a administração do Reginaldo Melo, eles se preocuparam com o loteamento para a família e lucrar com os loteamentos de Itaporanga. Tanto é que foi embargado pelo Ministério Público, pela Justiça. Então nós temos que construir casas, gente. Casa não é caro. Casa é barato em relação ao dinheiro que se desvia nessa área. Então nós temos que perder o medo de ter enfrentamento. A gente acha, eu vou enfrentar, vão falar mal de mim, mas o município está acima da minha pessoa. Eu tenho que interromper sua fala, porque aí dentro dos 3 minutos você pode continuar. Então, a partir de agora, começa a contar os 3 minutos para suas considerações finais e pedir o voto. Fica à vontade. Na hora que tiver faltando 10 segundos, eu lhe aviso. Então, eu já vou pedir o voto, né? O número é 25, né? Não se esqueçam. Eu quero implementar em Itaporanga a maior gestão que já teve. Eu quero embelezar a nossa cidade para que ela seja agradável aos olhos dos empresários que queiram se instalar aqui. A questão das construções das casas, em parceria inclusive com a usina para os cortadores de cana, para que a gente possa, a curto prazo, fazer com que nenhum irmão fique sem casa, ou uma casa sem banheiro, ou uma casa sem teto, sem desorganizada, que chova. O Jardim Imperial, nós temos que ter um compromisso ali com o asfaltamento daquele setor. Os meninos de lá estão pedindo uma pista de skate que já vem há muitos anos, ninguém se preocupou. O pessoal do Xixazão, que gosta do basquete, gosta do esporte, tem que ser valorizado. Então nós temos que pensar sobre Itapuranga como uma cidade que precisa de gestão. Valtuir, na questão da saúde, eu quero contratar um gestor para a saúde, independente do secretário de saúde, que tem o secretário de saúde, mas que tem um gestor, para impedir que seja feito, comprado medicamento, que se monte as máfias, que se montam em todos os municípios, em cima da saúde. Nós não podemos deixar malandro governar a saúde de Itapuranga, como tem sido feito há muito tempo. Malandro, não estou falando dos profissionais que fazem a saúde, que produzem médicos, dentistas, psicólogos. Falo das pessoas que governam a saúde. Precisa largar de ter as rachadinhas na saúde, desvio de coisa, compra de remédio superfaturado. As maiores máfias do Brasil estão em cima da saúde. Haja visto o Baldi, né, que é o grande líder do PP, que estava montando um esquema milionário de dilapidar o patrimônio público na saúde. E aqui em Itaporanga nós temos elementos do PP, do Partido Progressista, que estão aí à espreita para tomar conta da saúde do município, que são ligados ao deputado Baldi,
que estava com o processo de montar uma máfia a nível nacional para desviar dinheiro de medicamento. Aí falta dipirona no postinho, falta remédio para pressão, falta remédio para diabetes. Então, volto. Primeiro passo é a honestidade. Se não houver honestidade, nosso município não caminha. Nosso município não caminha. Primeiro, um combate sistemático à corrupção. Quem quiser se corromper, vote em outro candidato, não vote em mim e não procure emprego na prefeitura, que não terá guarida na prefeitura. Quero pedir o voto humildemente. Eu quero ser o melhor gestor que Itapuranga já teve. Peço voto, meu número é 25, peço voto ao pai de família, ao policial, ao comerciante, ao comerciário e agradeço imensamente à Rádio Alternativa por esse espaço. Tenham todos um bom dia.